O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Os vereadores votaram na última segunda, em sessões extraordinárias, o projeto de lei complementar 12 de 2019 do Executivo Municipal, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. Confira agora os momentos que antecederam a votação, com a participação popular e de vereadores ocupando a tribuna para expor suas ideias. A primeira sessão extraordinária teve início por volta das 10h20 da noite, com a abertura de discussões sobre o projeto de lei complementar número 12 de 2019, de autoria do Executivo e que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. O texto é uma revisão do último plano em vigor desde 2006, resultante de uma série de discussões com órgãos públicos, conselhos municipais e com a sociedade em geral, por meio de audiências públicas e reuniões realizadas desde 2018. Além do PL, na ordem do dia constavam 51 emendas, de autoria de vereadores e de comissões permanentes da Casa. A discussão do projeto e das emendas foi realizada em bloco, com falas de até 30 minutos para cada um dos vereadores inscritos. E, posteriormente, a votação dos pareceres e das emendas foram feitos um a um. O primeiro a ocupar a tribuna foi o vereador José Aparecido Longato, autor de 4 emendas, tendo 2 delas recebido pedido de retirada. Dentre as emendas que renderam grande discussão e farta manifestação dos populares que lotavam o plenário e suas adjacências, destaque para as emendas 14 e 24, que trataram da criação de corredores comerciais nas avenidas Manuel Lopes Alarcon e Adiel Pais Amite, no bairro Santa Rosa, e Avenida Suíça, no Jardim Europa. Na sequência, os vereadores Capitão Gomes, Nancy Tami e Laír Braga também discursaram aos presentes, no entanto, com entendimento contrário ao apresentado pelo vereador Longato. No geral, eles entenderam que a criação de uma nova modalidade de corredor comercial para a Avenida Suíça poderia gerar precedentes para que isso ocorresse em outras áreas de Piracicaba. A vereadora Nancy também apresentou brevemente outras emendas, as em número 26 e 37, elaboradas pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, por ela integrada, e emenda número 38, elaborada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Já era 1h20 da madrugada quando a votação do plano diretor teve início. Das 51 emendas apresentadas, 18 foram aprovadas, 14 retiradas da pauta a pedido de seus autores e outras 18 foram rejeitadas, além de uma delas que teve sua votação prejudicada. Acompanhe agora, no infográfico a seguir, um resumo das emendas aprovadas. A emenda 9, de autoria de Pedro Kawai, estabeleceu lote mínimo de 200 metros quadrados dentro da zona urbana de requalificação de bairros, que está dentro da macrozona onde a urbanização já é consolidada. A emenda 10, também de autoria de Kawai, definiu os mesmos 200 metros quadrados de lote mínimo, mas desta vez para a zona urbana de contenção 1, que é o limite estabelecido para conter o crescimento da cidade. De autoria do presidente da Casa, vereador Gilmar Rota, a emenda de número 13 alterou a redação do inciso 6 do artigo 144 do plano, retirando a exigência de destinação de percentual de lotes ou habitações de interesse social como condição para licenciamento e emissão de alvarás de construção. A emenda 18, de Pedro Kawai, fez com que as avenidas Dona Francisca, Armando César e Dedini e Dona Lídia deixassem de ser zona urbana de proteção de paisagem e passassem a ser enquadradas como zonas urbanas de requalificação, que são regiões consolidadas da cidade e que possuem condições de infraestrutura. Já a de número 19, do mesmo vereador, incluiu como corredor comercial a rua Antônio Correia Barbosa, do trecho da Doutor Paulo de Moraes até o cruzamento com a rua 13 de Maio.
O corredor de baixo impacto prevê, dentre outras coisas, que o horário de funcionamento dos estabelecimentos seja das 8 da manhã às 7 da noite e também que não sejam caracterizados como incômodo, tenham no máximo 9 metros de altura e 2 pavimentos, além de outras determinações. Proposta pelo presidente da Casa, a emenda 25 alterou o zoneamento do entorno das ruas Campos Sales e Vergueiro e das avenidas Torquato Silva Leitão e Armando Salles de Oliveira, que deixaram de ser zonas urbanas de proteção de paisagem e passaram a ser zonas urbanas de reabilitação central, que são as ocupações mais antigas do município, possuem as melhores condições de infraestrutura e equipamentos, elevada concentração de empregos e serviços e que apresentam crescente esvaziamento populacional. A emenda 30, proposta pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da Casa, estabeleceu a outorga onerosa do direito de construir, que prevê contrapartida financeira de acordo com o potencial da área, tipo de edificação, metragem e zoneamento. Outra emenda de destaque, a de número 31, proposta pela mesma comissão, estabeleceu incentivos à ocupação das áreas centrais da cidade e também definiu novos parâmetros de construção para as zonas especiais de interesse social, que são áreas destinadas à construção de unidades habitacionais. Na sequência, a emenda 35, encaminhada pela Comissão de Agricultura, previu prazo de 6 meses para envio à Câmara do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Já a emenda 36, da Comissão de Meio Ambiente, criou a cota Solidariedade para empreendimentos a partir de 200 metros quadrados, que ficaram obrigados a destinar à Prefeitura 1% da área do lote, que será empregado na habitação de interesse social. Também da Comissão de Meio Ambiente, a emenda de número 38 teve como principal objetivo criar e incluir no plano diretor a Zona Especial de Interesse de Desenvolvimento Socioeconômico. As emendas 42 e 44, de autoria da vereadora Coronel Adriana, estipularam no texto da lei, de forma mais clara, as tarefas da Prefeitura de fiscalizar e coibir as ocupações irregulares, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Também da vereadora Adriana, a emenda 45 definiu prazo de 180 dias para que o Executivo encaminhe à Câmara os projetos de lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, edificações, outorga onerosa do direito de construir e outros. A emenda 46, do vereador Gilmar Rota, criou a Zona Urbana de Requalificação de Bairro 5, na região da Vila Fátima e Jardim Primavera, e definiu o coeficiente de aproveitamento máximo para 1,4. Por fim, as emendas 47 e 50, ambas de autoria do vereador Isaac Souza, trataram, respectivamente, da utilização do conceito de cidades inteligentes no planejamento urbano e da promoção do desenvolvimento da agricultura orgânica, do meio rural e do turismo do gênero, de forma ecológica e sustentável. Após a votação, a equipe da TV Câmara conversou com alguns dos vereadores que tiveram emendas aprovadas. Eles fizeram um balanço sobre o novo plano diretor e também sobre a votação. O presidente da Câmara, Gilmar Rota, destacou a ampla discussão realizada com os diversos segmentos da sociedade piracicabana e falou sobre as novas diretrizes implementadas pelo plano. Foi uma proposta vinda do Executivo em junho desse ano e ficou aqui sendo debatido na Câmara por 6 meses. Tivemos 5 audiências públicas, vereadores envolvidos, conversando com entidades, conversando com empresários, conversando com a população da cidade e vendo o que a população quer, o que os empresários querem, os segmentos civil da cidade, o que quer. E com isso nós conseguimos ter, nessas audiências públicas e nessas reuniões isoladas, conseguimos ter um diagnóstico da cidade, o que ela quer, o que ela precisa. E com isso resultou na apresentação de 51 emendas por nós vereadores. Foram ontem deliberadas 51 emendas, dessas 18 foram aprovadas. E com certeza a Câmara de Vereadores contribuiu para que o plano diretor fosse sim melhor adequado ao anseio da população. O vereador Pedro Kawai, vice-presidente da Casa, também enfatizou o empenho do Legislativo e elogiou os resultados das emendas acrescidas ao plano. Todos os gabinetes receberam os moradores do município que estariam envolvidos nas alterações do plano diretor para estar analisando, para estar recebendo propostas, recebendo reclamações até inclusive da questão de mudanças, enfim. Mas foi uma construção muito positiva. Mostra que nós tivemos um trabalho alto, enorme, na verdade, um trabalho muito criterioso. Ficamos até quase 3 horas da manhã na discussão e votação das emendas e do plano em si, mas mostrou a grandiosidade
dessa casa, em poder receber a população, a transparência da Câmara de Vereadores do seu dia a dia, onde ouve a população, ouve o clamor do dia a dia, porque ele é o cidadão ali naquela região que vai ser afetado, ser influenciado para o dia a dia. A vereadora Nancy Tami destacou o papel ativo das comissões de Meio Ambiente e Agricultura no envio de propostas ao plenário e também falou sobre as reuniões e audiências públicas realizadas nos meses que antecederam a votação. Eu estou à frente de 2 comissões, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também da Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável. Para mim, assim, é uma honra enorme como engenheira agrônoma, é a primeira vez que tem essa comissão aqui nesse município que é o 19º dos 645 em tamanho em área agrícola. Então, com instituições aqui que são preciosas. Só dos fóruns e escola nós tivemos 38 encontros de tardes inteiras, né? Então, aí fica conversando, a gente tem que dialogar. A cidade é para todo mundo. Acabou o tempo que acho que uma autoridade é mais inteligente que toda a soma da população do município e vai decidir permanentemente por ela. O vereador Isaac Souza também destacou o amplo debate e falou sobre as emendas por ele apresentadas e as novas diretrizes para o crescimento da cidade. Foi muito importante todo o processo de votação a respeito do plano diretor, que é um plano que vai nortear aí as ações de desenvolvimento do nosso município, planejamento para os próximos 10 anos, né? Então toda a discussão ela já vem ocorrendo há muito tempo antes, né? Foram várias audiências públicas, reuniões paralelas, reuniões técnicas com urbanistas, pessoas, enfim, interessadas e abertas no desenvolvimento da cidade de Piracicaba. Eu apresentei 2 emendas, uma delas para tratar sobre o turismo ecológico e agricultura orgânica em Piracicaba. E eu vejo que isso é de muita valia. Entrou, né, a emenda passou e esses 2 assuntos serão trabalhados durante esses 10 anos dentro do nosso plano diretor. Uma outra emenda que eu coloquei foi a respeito da inovação e tecnologia, também como um balizador para as ações de planejamento da cidade de Piracicaba, tanto a parte de cidades inteligentes, como também do governo digital. Então, tudo isso foi submetido a plenário, essas 2 emendas foram aprovadas, nós vamos seguir adiante contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, o plano diretor segue para o Executivo para o prefeito Vargas Negra avaliar as emendas e decidir se irá aprová-las ou vetá-las. A convite de montadora, grupo de vereadores conheceu novas tecnologias e o funcionamento da unidade de Piracicaba. Modernidade. Essa é a tradução da palavra Hyundai. Na quarta-feira, a convite do presidente da Câmara, Gilmar Rota, os vereadores Marcos Abdala, Isaac Souza, Wagner de Oliveira, Aldisa Marques, o Paraná, além de Oswaldo Ayrton Schiavolin, o Tozão, conheceram as instalações da empresa no bairro Santa Rosa. Foram recebidos pelo vice-presidente administrativo Ricardo Martins, que explicou o posicionamento da marca e também a funcionalidade dos carros. A fábrica foi inaugurada em 2012, com a presença do então vice-presidente do país, Michel Temer. Produz 42 veículos por hora, num total de 206 mil por ano, sendo que emprega 2.847 funcionários diretos. Depois da apresentação inicial, os parlamentares conheceram todos os processos para a fabricação dos modelos HB20, hatch e sedã, iniciando pela estamparia, onde são cortadas as chapas para a confecção dos carros, que após o término vão para o pátio da empresa, que fica na área externa. O CEO da Hyundai disse à reportagem da TV Câmara que a planta do município foi projetada para a construção de 150 mil veículos por ano, sendo que esses números já estão em mais de 200 mil. É um novo recorde, principalmente porque a planta ela foi desenhada para produzir 150 mil veículos por ano em 2 turnos. Logo depois da sua inauguração, em 9 de novembro de 2012, 6 meses após, nós decidimos aumentar a produção, elevando a produção para 180 mil veículos por ano e fizemos um 3º turno de trabalho. Agora, recentemente, final de 2018, começo de 2019, investimos em torno de 35 milhões de dólares e com isso subimos a capacidade de produção para 206 mil veículos por ano,
produzindo nos 3 turnos, e isso também é um novo recorde da indústria brasileira. O presidente do Legislativo destacou a pujança da Hyundai com os seus veículos modernos e a empregabilidade da mão de obra piracicabana. Uma empresa que gera emprego, uma empresa consolidada, forte, que não deve nada para ninguém. E através do Ricardo, vice-presidente do grupo, da empresa aqui em Piracicaba, mostrou toda a linha de produção, mostrou os dados para os vereadores, mostrou que ela está em 10º lugar no ranking mundial. Certo? Isso é muito importante. Mostra que Piracicaba tem empresa forte, consolidada e está aí se destacando no ramo de automobilístico. Gilmar, e saber também que quase 3 mil funcionários, o Ricardo já explicou para a gente, quase que 90% deles piracicabanos. Exatamente, isso que é importante, tá? Gerando emprego próprio aqui para Piracicaba. Quase 90% dos funcionários contratados diretamente são de Piracicaba. Fora os que prestam serviço indiretamente, como transportadoras, como táxi, como ônibus, outros serviços que vêm prestar serviço informalmente aqui, através de outras empresas que também estão gerando emprego através da vinda da Hyundai aqui em Piracicaba. Proprietários de buffet infantil foram homenageados pelos 5 anos de atividades. A entrega do voto, por iniciativa do vereador Paulo Campos, foi uma forma da Câmara reconhecer os 5 anos de atuação na cidade do grupo MT Ranê, especializado na promoção de festas e eventos para crianças e jovens. Lia Moraes, que fundou o grupo ao lado de seu marido Almir, falou sobre o recebimento da homenagem. Para nós foi de suma importância, porque é um reconhecimento piracicabano, né? Isso faz com que a gente incentive a dar continuidade do nosso trabalho e, assim, agradecer não só ao vereador, à Câmara de Vereadores, mas agradecer a todo mundo que confiou nesses 5 anos, os nossos clientes, por tudo que a gente fez de todas essas festas realizadas. O vereador Paulo Campos, na ocasião, salientou a atividade do grupo, que cria empregos e colabora para o crescimento econômico da cidade. Essa não é a primeira homenagem que nós prestamos a micro e pequenas empresas, já prestamos outras homenagens, inúmeras outras homenagens a micro e pequenas empresas, porque são pessoas que se dedicam no seu dia a dia com toda a dificuldade de uma crise que nós estamos vivendo no nosso país, sem precedente, com 13 milhões de desempregados, e está aqui. E isso faz com que a gente só cresça, e a gente está sempre aberto, sempre a isso, né? Então, isso faz com que não só eu olhe para frente, mas olhe sempre para quem está ao nosso lado. Empresário Antenor Marconi foi homenageado com o título de cidadão piracicabano. De autoria do vereador André Bandeira, a solenidade aconteceu no último sábado, dia 7, em uma casa de eventos na Vila Resende, e contou com a presença de familiares, amigos e autoridades. Uma satisfação imensa para mim, como piracicabano, como vereador de Piracicaba, poder estar fazendo essa homenagem hoje ao seu Antenor Marconi, como cidadão piracicabano. Confesso que achava que o seu Antenor era nascido em Piracicaba por todas as ações, todo o trabalho que ele desenvolve, tem a sua empresa instalada aqui na cidade, desenvolve ação junto a entidades do nosso município já há muitos anos. Na realidade, eu sou nascido em Rio das Pedras, né? Mas isso já fazem 68 anos que eu estou em Piracicaba. Eu já praticamente era um cidadão piracicabano. Agora está oficializado como piracicabano mesmo. Além de celebrar seu importante papel como fundador da Tecnal, empresa que fabrica e distribui equipamentos científicos para diversos segmentos, como de açúcar e álcool, alimentos, bebidas, farmacêutico e cosmético, a entrega do título também foi um reconhecimento pelo seu trabalho junto à associação filantrópica O Mió do Boi, que arrecada recursos para diversas entidades de Piracicaba. A relação mais forte realmente foi quando nós montamos ou fundamos a Associação Filantrópica O Mió do Boi. Em 11 anos, praticamente, nós fizemos a doação de quase 2 milhões de reais às entidades de Piracicaba que tanto precisam. Se não tiver entidades como a nossa que ajudam, rapaz, a dificuldade realmente é muito grande para nossas entidades.
a festa que todo mundo conhece aqui em Piracicaba, que é o Mió do Boi. Ele, por anos e anos, coordenou à frente dessa instituição, à frente dessa festa, arrecadando fundo, ajudando outras instituições. E quando soube que ele não era piracicabano, prontamente a gente não atendeu, mas fizemos esse encaminhamento, foi aprovado por todos os vereadores e hoje estamos aqui num momento muito bacana, inclusive comemorando o aniversário dele e entregando essa homenagem, oficializando então o senhor Antenor Marconi agora como um piracicabano de fato e de direito também. A Câmara entregou moção de aplausos à atleta que conquistou o Campeonato Brasileiro de Karatê. A moção de aplausos entregue pelo vereador André Bandeira reconheceu a conquista de Frederico Felipe no Campeonato Brasileiro de Karatê de 2019, na categoria Sub-21, que contempla os atletas que pesam até 60 quilos. Frederico iniciou no esporte com apenas 5 anos de idade. Com 7 começou a competir e aos 11 já disputava na seleção brasileira. Hoje, com 20 anos, o faixa preta concilia o trabalho, o treino e as aulas gratuitas que ele ministra por meio do projeto Karatê para Todos. Para concluir todas essas atividades, é preciso ter muita disciplina. Mas, de acordo com a mãe Elsa, isso não é um problema para ele. A responsabilidade dele já muito cedo é grande. E isso faz com que hoje, que já jovem, né, adulto, assim, ele tenha compromisso com tudo que ele assume, né? Hoje, professor já tem um projeto aqui em Piracicaba, que ele dá aula, então tem que estar lá, tem alunos que dependem dele também para passar o que ele aprendeu. Então, assim, acho que o legado é a responsabilidade mesmo, a disciplina que tem que ter, né? Apesar de ter praticamente nascido no tatame, Frederico confessa que cada homenagem é recebida por ele de forma única. Tudo que eu tenho hoje referente a homenagem, títulos, vem do Karatê. A gente nunca imagina onde a gente vai chegar, né? A gente sempre almeja aquilo lá, mas não imagina que vai chegar. Então é uma grande felicidade estar chegando onde eu consegui chegar. E com a calma e confiança característica dos atletas, Frederico fala sobre seu maior sonho, ser campeão olímpico. Está distante, mas está próximo, que é o Karatê se tornou um esporte olímpico, né? Então em 2020 vai estar nas Olimpíadas. Na próxima, infelizmente, não vai estar, mas estamos brigando para conseguir manter o Karatê na Olimpíadas e é um sonho de qualquer atleta se tornar um campeão olímpico. Para o vereador André Bandeira, Frederico representa todos os valores ensinados pelo Karatê, o que o torna um exemplo a ser seguido. Todos aqueles jovens, aquelas crianças que entram para treinar, seja o Karatê ou uma outra modalidade, nem todos vão chegar a ser atletas de ponta. Mas o Fred se destacou, é um atleta de ponta hoje, mas, além de tudo, é um grande cidadão, é uma pessoa que representa muito bem a nossa sociedade e dá um exemplo a todos os outros. Então, que mais crianças, mais jovens possam seguir o exemplo dele através do esporte, se destacar, buscar os seus resultados, serem cidadãos também exemplares para a nossa sociedade e desejo de todo o meu coração ao Fred, a toda a família dele, que continuem tendo muita saúde e sigam nesse caminho, representando a nossa cidade de Piracicaba dessa forma tão bonita que é através do esporte. Finalizando as reportagens desta edição, confira como foi a solenidade em homenagem às mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. A vereadora Nancy Tami promoveu uma solenidade na Câmara em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que contou com a participação da vereadora Adrianes Grinheiro Nunes, a Coronel Adriana. O evento também marcou o encerramento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, data que faz parte do calendário da ONU, Organização das Nações Unidas. Nós estamos, na verdade, aqui somando, né, acho que 2 datas muito especiais. Primeiro, que nessa casa nós temos aí no calendário os 16 dias de ativismo, que consta do calendário da ONU, que é uma força-tarefa de instituições, de mulheres, de homens também, mas é um movimento mundial, um movimento internacional no combate e enfrentamento à violência contra a mulher. E
isso começa em novembro e termina hoje, que é o Dia de Direitos Humanos. Nós trouxemos o dia 25 de julho, que era para comemorar o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Por que esses três nomes? Porque a gente tem uma história, tem um vínculo, e porque a mulher negra, na verdade, é a que mais sofre na pirâmide, é a que está na base, é duplo preconceito. É a questão da discriminação contra a mulher e também contra a etnia. Então, acho que é um momento de reflexão, principalmente que hoje mais um feminicídio, né, que ocorreu de ontem para hoje no nosso município. Eu acho que assim isso deixa a gente indignada, justamente nesse dia que a gente está fazendo reflexões sobre tudo isso. Então, eu acho que está na hora da gente trabalhar contra o preconceito, trabalhar mais na meta global e entender que violência gera violência. Então, não dá para a gente apartar. Se existe violência entre nós, todos nós somos afetados. Então, vale essa força-tarefa, essa reflexão, e Piracicaba precisa trabalhar também profundamente no assunto. A solenidade contou com uma mesa redonda, realizada antes da entrega das homenagens, com o tema Uma reflexão sobre os direitos humanos e os direitos das mulheres, com a promotora legal popular Rebeca Henrique Nascimento da Silva, a pedagoga e doutoranda em educação escolar pela Unesp, Marília Fraceto, e a professora Eliane Berlato, da Exalc USP, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Em seguida, foram homenageadas a líder comunitária Cleusa Maria Adão Aguiar, a dona Cleusa, a cabeleireira Conceição Aparecida Nascimento Sandoval, a Ceissa, a diretora-presidente da Cooperativa Reciclador Solidário de Piracicaba, Edinal Vilés Correia Souza, a funcionária pública Fátima Aparecida Eugênio, a organizadora de casamentos Helena Mendes Souza, a funcionária pública Maria Ivete Araújo, a educadora e artesã Miriam Mariano Pedroso e a missionária Rosa Nair Carlos, que discursou em nome de todas. Eu vejo assim, a importância dessa data de elevar, né, a nossa raça e, sobretudo, a mulher. Porque eu vejo na nossa história, como até preparando num discurso, no sentido que a nossa história tem tantas coisas indicadas, faladas, mas sobre a mulher, né, e sobretudo negra, é raro. Então, eu vejo a importância e a alegria, né, desses dias aqui, né, a Câmara, nos pensar sobre nós. Aquela criança negra lá no fundo da rua, até a mulher tem status, uma doutora numa universidade, que é esquecida hoje, né? Principalmente a raça negra. É uma pessoa humana como todas, que tem a luta e a dignidade. Então, eu acho muito importante e parabenizo a toda a equipe que trabalha sobre essa importância da dignidade humana nesse lado, evitando a divisão, né, do racismo, do preconceito, que todos estamos aqui para lutar pelo bem e pelo mundo das melhoras, né? A solenidade contou também com apresentações musicais. No quadro Momento com o Presidente, Gilmar Rota comenta sobre a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2020. A Câmara recentemente aprovou a Lei do Orçamento Anual para o ano 2020. Foram praticamente 2 semanas de discussões. Começamos com o plano plurianual, depois fomos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e finalmente chegamos ao orçamento, que isso vai colocar para o Executivo Municipal aonde ele deve gastar o seu dinheiro. E os vereadores aqui, os 23 vereadores, trabalharam muito forte em cima disso e fizemos apresentamos emendas parlamentares dentro do orçamento. E várias emendas foram colocadas na área de saúde, na área de educação, para que possa ajudar o Executivo a dar uma melhor qualidade de vida à população de Piracicaba. Foi um valor muito forte, um valor alto, e nós temos a certeza
certeza que o prefeito irá acolher essas emendas dos vereadores, as quais foram aprovadas pelos vereadores aqui dessa casa, e assim nós temos certeza que nós vamos estar contribuindo muito melhor para o bem-estar da população piracicabana no ano que vem, principalmente na área de saúde, que é onde a maioria das emendas foram colocadas. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. A partir de agora, tem início a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta, a última de 2019, que tem em sua pauta 3 projetos de decreto legislativo em segunda discussão, 3 moções, 21 requerimentos e mais 11 projetos de lei, sendo 1 em segunda discussão e outros 10 em primeira. A tribuna popular será utilizada por Gustavo Pompeu, com o tema Portal da Transparência e a responsabilidade com o dinheiro público. Em seguida, por Silvestre Neves Silva, que falará sobre transporte público. E, por último, Raquel Moreno abordará a diversidade surda. Durante o expediente, o vereador Paulo Campos fará entrega de moção de aplausos ao lutador Marcos Alves. A pedido do vereador Laércio Trevisan Júnior, haverá suspensão do expediente para a manifestação do secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, José Otávio Machado Mentem, e do diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a Ares PCJ, o senhor Dalto Fávero. Por hoje é isso. Na próxima segunda estou de volta. Até lá!